Olha como é a visão lá de trás, viu? Se não tiver na. A paz do Senhor, meus irmãos, esta noite quero compartilhar com vocês o tema da lição da CPAD. O tema de hoje da lição da CPAD é a natureza divina e humana de Jesus. Esta noite quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre esse tema e para que você possa ter sua mente clareada sobre este assunto, Esse assunto das duas naturezas de Jesus, divina e humana, é um assunto que tem criado grandes debates nos primórdios da igreja. Então, houve grandes debates acerrados sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se você observar na história, você vai ver que toda discussão a respeito da igreja, dos tempos dos pais da igreja, dos primórdios da igreja, sempre houve o debate, sempre foi acerrado sobre a questão de Jesus ser divino ou Jesus ser plenamente humano. Então esse debate ele foi motivo de concílios, concílios da igreja, e aí para decidir sobre aquele tema, que geralmente era em torno da pessoa de Jesus Cristo. A gente sabe que lá para os meados dos século 2, 3, 4, sempre houve alguns debates sobre esse tema, e foi decisivo para a igreja, ficar acertado sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então nós podemos ver que toda heresia e todo discurso se tornava, era em torno da pessoa de Jesus Cristo. Alguns grupos ele negava a humanidade de Jesus, outros negava a sua divindade. Então observe que a discussão do tema era este: se Jesus era divino, se Jesus era humano. Porém, nós sabemos, biblicamente falando, que Jesus ele possuía as duas naturezas, tanto a divina quanto a humana. Eu vou apresentar aqui alguns pontos heréticos que era discutido naquela época, lá do século 2 em diante, 2, 3, 4, e que as heresias eram em torno desse tema. Então podemos ver o docentismo, ele negava a humanidade de Cristo, dizendo que ele não teve um corpo físico. Seu sofrimento foi um sofrimento aparente, ou seja, de fato, Jesus não tinha esse corpo físico, esse corpo humano, e aí, no entanto, não houve sofrimento de Jesus, como se ali fosse uma farsa, fosse um teatro, uma simples apresentação da pessoa de Jesus ali no sofrimento. Outros também ele negam a divindade, enquanto uns negam a humanidade, outros negam a divindade. O bionismo,
ele dizia que só o Pai era Deus. Jesus era um homem gerado por José e Maria. Então, esse ebionismo, ele negava a divindade. Ou seja, Jesus não era divino, não tinha a natureza divina, simplesmente tinha a natureza humana. Agora chegou, eu ouvi. O apolianismo, ele mente, ele diz que a mente de Jesus era divina e não humana. Então, Jesus não era plenamente humano. Então observa que aqui que o apolianarismo, ele nega a humanidade de Jesus. Já o adocinismo, ele ensinava que Jesus foi feito filho de Deus ao ser batizado por João. Então ele nega aqui a divindade, né? A divindade de Jesus Cristo. Então aquilo que eu falei no início, enquanto uns negavam a humanidade de Jesus, outros negavam a divindade de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus tinha essas duas naturezas, tanto a natureza humana quanto a natureza divina. O arianismo, ele dizia: o Filho é uma criação perfeita do Pai e foi o primeiro ser gerado. Então para o arianismo, Jesus era uma criatura e não era um ser divino. E observe aí que ele nega, né, a divindade de Jesus Cristo. O gnosticismo afirmava que a natureza divina, ele era boa, a natureza divina era boa e a humana má. Então era impossível a união das duas. Assim, Jesus não possuía um corpo físico de fato. Era como se fosse algo aparente. Não era um corpo físico real, pois dentro do gnosticismo dizia que não existe possibilidade de Jesus estar em um corpo humano, visto que a matéria é má. Isso é um pensamento, né, platonista, que dizia que a matéria é má, né? Só o espírito é que é puro, e o corpo seria a prisão desse espírito, e para que fosse esse espírito liberto, ele deveria usar o corpo ao seu bel prazer para matar, destratar esse corpo, para que assim o espírito fosse liberto. Isso é um pensamento platônico. O gnosticismo defendia essa posição, dizendo que Cristo não era humano, era simplesmente divino. O monarquianismo, Jesus era inferior ao Pai e dependia dele quanto à existência. Jesus não era Deus. Então observe que também, mais uma vez, esse grupo ele nega a divindade de Jesus. Enquanto o eutiquianismo, ele dizia que o corpo de Jesus não era idêntico ao nosso, foi um corpo especial criado para ele. Ele tinha só uma natureza, uma humanidade deificada, sendo um exemplar único. Então, observe que ele dizia que para Jesus não era um ser divino, e que foi feito para Jesus um corpo especial, não era um corpo igual o dos homens, né? O da gente, por exemplo, o nosso corpo. Então, cada um ele tinha a sua negação sobre ou a humanidade de Jesus ou a divindade de Jesus. Cristiano Pereira, Deus continue abençoando sua vida. Pregador Flávio, Deus abençoe, meu querido. A paz do Senhor aí, um abraço para vocês aí. Então observe que eles negavam ou a humanidade ou a divindade de Jesus Cristo. Quando olhamos ainda o nestorianismo ele negava a união da natureza divina e humana em Cristo, afirmando que esse elo era apenas moral. Ele reduzia o valor da natureza divina em Cristo, ou seja, ele dizia que realmente Cristo não era humano. Em outras palavras,
Jesus Cristo não era divino, melhor falando, era simplesmente humano. Era simplesmente humano. Então você observou aí que todas as heresias, praticamente todas as heresias, ela girava em torno da pessoa de Jesus. Enquanto uns negavam a sua humanidade, outros negavam a sua divindade. Mas como a gente podemos entender, né? Entender essa e verificar biblicamente essas duas naturezas de Cristo. Nós sabemos que a própria Bíblia ela vai apresentar, né? Ela vai apresentar as duas naturezas, né? A divina e a humana, falando de Jesus Cristo. Inclusive Jesus, ele permaneceu com a natureza humana ainda. A natureza humana de Jesus não saiu dele, continua. O Jesus humano continua. Por isso que ele se tornou mediador entre Deus e o homem. Foi o Paulo que, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele afirma isso. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então observe que Cristo, ele continua. Quando Paulo escreveu essa carta, Cristo já havia ascendido aos céus, já havia sido glorificado. Então ele está falando aqui no estado em que Jesus se encontra hoje, no presente, no tempo de Paulo, no momento que ele escreveu, né? No momento que ele escreveu, então Jesus Cristo continua com essas duas naturezas. Isso muitas vezes não quer entrar em nossa mente, mas a Bíblia é bem clara. A gente tem que acreditar, crer e entender daquilo que a Bíblia daquilo que está escrito. Glória a Jesus, aleluia. Isso é um milagre divino, é um mistério, né? Que foi revelado, mas a nossa mente não consegue entender, né? A nossa mente não consegue entender esses pontos sobre tanto a Trindade, que aqui não é o assunto da Trindade, mas tanto da Trindade como da pessoa de Jesus Cristo com essas duas naturezas. Daqui a pouco eu ainda vou falar sobre essas duas naturezas, mas só para reforçar, os concílios que houve no tempo, nos tempos que havia essa discussão sobre Jesus, foi palco de grandes concílios universais, foi palco de grandes concílios. Então, houve sete concílios universais principais falando para discutir sobre a pessoa de Jesus. Anota aí, você que depois para assistir esse vídeo, você que já está acompanhando, temos aí o Cristiano, deixa o seu comentário aqui. Compartilha essa live aí, Cristiano, com mais alguém para ele pegar esse estudo. E esse estudo é uma bênção para o nosso conhecimento. Então observe aqui comigo. O primeiro concílio que tratava sobre a questão de Jesus, ou humanidade ou divindade, foi o concílio de Nicéia. Ele se deu em 325 depois de Cristo. Esse concílio tinha como objetivo debater a relação do Filho Jesus com o Pai devido às heresias de Ário, dizendo que Ário dizia, né, que Jesus, ele não era divino, né, ele era humano, ele foi criado por Deus. Então, para Ário, ele dizia que Jesus, ele foi a primeira criatura, primeiro ser criado por Deus. Então isso foi gerado no concílio de Nicéia foi gerado um credo que chamamos credo niceno, onde ali, né, houve, depois eu vou falar um pouco sobre esse credo, mas esse é o primeiro concílio universal que aconteceu em 325, ou seja, no século 3, no século 4, né? No século 4. Também temos aqui o Concílio de Constantinopla. O Concílio de Constantinopla
era para debater a humanidade de Jesus devido às heresias do apolianarismo. Olha só, daquilo que eu falei, todos os concílios estavam envolvidos a pessoa de Jesus. Então esse concílio de Constantinopla se deu em 381 depois de Cristo. Depois, em terceiro, teve o concílio de Éfeso, 431 depois de Cristo. Era para debater a conciliação das duas naturezas de Jesus, a divina e a humana, devido às heresias de nestorianas, as heresias nestorianas, né? Mais na frente a gente vamos ver essa heresia, né? O que é essa heresia? Quinto lugar, o concílio de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Esse concílio era para debater a união das naturezas humana e divina de Jesus devido à heresia do monofisismo. Foi cunhado um termo união hipostática e o credo calcedônio. Então foi desse credo calcedônio que veio esse termo. Esse termo foi cunhado, união hipostática, a união das duas naturezas, né? Jesus Cristo humano e natureza humana e natureza divina. Então nós temos o sexto concílio de Constantinopla. Então aqui o de Constantinopla é o terceiro, que houve o primeiro foi em 381, o segundo foi em 553 e o terceiro foi em 681 depois de Cristo, exatamente para debater a união dessas duas das naturezas de Cristo devido ao monotelismo. E depois o último concílio, o sétimo, é o de Nicéia, o segundo concílio que houve em Nicéia em 787. Esse concílio de Nicéia em 787, ele foi para combater o iconoclastia, era o uso de imagens. Esse segundo concílio em Nicéia foi em 787. Então só esse concílio, esse último concílio que a gente pode ver, que não foi para debater sobre Cristo, mas o restante, todos eles, foi para debater sobre Jesus Cristo. Então podemos observar que tudo girava em torno da pessoa de Jesus Cristo, se ele era divino ou se ele era humano. Quando observamos o tema da lição de amanhã, as naturezas humana e divina de Jesus, era essa dificuldade de aceitação naquele período, naquele tempo, né? Essa era a dificuldade de aceitar que Jesus tinha a dupla natureza ou as duas naturezas. E na época tinha um homem que ele foi considerado um herege com a sua heresia, era chamado de Nestório, foi 386 a 451 depois de Cristo. Quem foi este homem chamado Nestório? Ele foi um bispo de Constantinopla entre 428 e 431. Ele foi acusado de heresia no primeiro concílio de Éfeso, em 431 depois de Cristo. No pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Ele acreditava que não era uma única pessoa com duas naturezas, divina e humana. Para ele, tinha um Jesus humano e um Jesus divino, ou seja, duas pessoas. E essa heresia ou esse ensinamento era considerado um ensinamento herético, porque Jesus não era duas pessoas, era uma pessoa em duas naturezas. Então essa heresia, ela foi combatida no concílio de Éfeso em 431. Esse concílio de Éfeso, que foi feito exatamente, o objetivo central é para combater essa heresia nestoriana,
Este bispo ele foi condenado e declarado herege pelo herege, e o imperador exilou esse bispo. Houve o concílio de Éfeso, né, em 431 depois de Cristo. Foi em 22 de julho a 31 de julho de 431. O local Éfeso, na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, foi para definir a natureza de Jesus Cristo. Era o propósito desse concílio, especificamente a relação entre as duas naturezas, humana e divina, e condenar a heresia, né? A heresia nestoriana, né? A heresia nestoriana. Principais decisões tomadas nesse concílio: a afirmação da unidade de Cristo. O concílio declarou que Jesus é uma única pessoa com duas naturezas, a divina e a humana, unida de forma indivisível e inseparável. Era o fortalecimento da fé em Cristo. O concílio reforçou a fé na encarnação de Deus em Jesus Cristo, enfatizando a unidade da pessoa de Jesus Cristo. Posteriormente também, em 449 d.C., houve um segundo concílio em Éfeso, de caráter mais local, onde o Hesiarca Eutico expôs o seu monofisismo, né, e foi reabilitada a comunhão da igreja, gerando confusão. O que é o monofisismo? Era a doutrina que afirmava que as duas naturezas de Cristo foram fundidas em uma só. Para o monofisismo, não era duas naturezas, era uma única, formada pela união das duas naturezas. Então, a natureza divina e humana se fundem, como metal diferente se fundem, e se transformam em uma única natureza. Em uma única natureza, ou seja, a natureza de Cristo foi fundida e misturada. Assim, seria uma só natureza híbrida. Era resultado da mistura das duas naturezas. Então, Cristo nem era totalmente homem, nem era totalmente Deus. Isso quer dizer que Jesus era meio homem, meia natureza homem, meia natureza Deus. Olha a heresia que acompanhava, né, nesse tempo, atacava a igreja, e foi preciso que houvesse esse concílio para resolver esse problema. Toda heresia, irmão, ela precisa ser rebatida, porque a heresia ela prejudica a fé da igreja, descentraliza a verdadeira fé em Cristo, e o Cristo distorcido, né? O Cristo meio homem, meio Deus, não existe. É a mesma coisa de você pegar o cobre e o estanho, juntar fundir esses material, vai ser gerado bronze. Então não é mais o cobre, não é mais o estanho, agora é bronze. Então era essa a filosofia do monofisismo. As duas naturezas se fundem e fica uma natureza híbrida. Assim como o cobre e o estanho se fundem, se transforma no bronze, ele deixa de ser cobre, deixa de ser estanho. É a mesma coisa a cor verde, é a mistura de azul com amarelo. Então isso era uma heresia que atacava a igreja, né? A igreja naquela época, e que era preciso rebater. Quando falamos ainda sobre a natureza, as naturezas de Cristo, a humana e a divina, é chamado de união hipostática. O que é a união hipostática? A união hipostática descreve a união entre as naturezas humana e divina na pessoa única de Jesus Cristo. Entender adequadamente esta doutrina depende da completa compreensão de cada uma das suas naturezas e de como se constituir uma única pessoa, tirado
a Teologia Sistemática de Orton, né? De 1996, a página 324. Você pode ir lá conferir. Inclusive, deixei o link aqui dessa Teologia Sistemática. Se você quiser adquirir pelo meu link, tá aí nos comentários, você pode acessar e pode comprar. O preço parece que é 69, tá? Um preço bom. Você pode comprar esse material, vai ser de muito valia para o seu crescimento, o seu crescimento no conhecimento da palavra de Deus. Muito boa essa teologia sistemática. Então observa aqui a união hipostática é a união, é a natureza divina e humana em Cristo Jesus. Em Filipenses 2:6, o que é que diz a palavra do Senhor? Filipenses 2:6. Vou ler lá essa referência. Filipenses 2, 5 e 6. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então a forma que Jesus existia no princípio era a forma de Deus. Paulo diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e fazendo isso, ele tomou a forma de um servo, fazendo semelhante aos homens. Então, o que é isso? O versículo de número 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, observe que Jesus Cristo, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si forma de servo. Ou seja, Jesus Cristo se esvaziou das prerrogativas de Deus, do Deus 100%. Do Deus 100%. Isso é chamado de kenosis. O que é kenosis? Versículo 6. Ele era na forma de Deus e não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, esse termo kenosis de Filipenses 2:6 é que indica que ele era 100% Deus, se esvazia desse 100% Deus, porque ele se esvazia dos seus atributos como um Deus 100%, como 100% Deus, e toma forma de homem, Então, essa kenose indica que Jesus era 100% Deus e abriu mão dos seus atributos divinos e tomou a forma humana. Aí entra outra natureza. Então ele está na forma de Deus, toma a forma humana, abre mão dos seus atributos, onipresença, onipotência, onisciência, eternidade, e se humaniza. Então, ele não deixou de ser Deus, apenas ele abriu mão dos seus atributos esses que só pertencem a Deus, que são esses atributos que nós chamamos na teologia de atributos incomunicáveis. Então, esses atributos incomunicáveis, ele está intrínseco a Deus, melhor falando, intrínseco a Deus, e aí ele não comunicou a ninguém. Está com ele, só pertence a ele. Ele abriu mão disto e tomou a forma humana, fala da humanidade. Então, quando Jesus toma a forma de Deus, ele estando na forma de Deus, abre mão dos seus atributos, ele continua com a natureza divina. Ele não perdeu a natureza. Simplesmente, ele abriu mão dos atributos divinos. E quando ele se humaniza, Jesus se torna plenamente homem. Então daí vem as suas duas naturezas, a deidade. Jesus é plenamente Deus. Colossenses 2:9 vai dizer, né, que nele habita toda a plenitude da divindade. Ele é Deus.
E Jesus é plenamente homem. Olha o que diz 1 Timóteo 2:5. 2:5, Paulo escrevendo a Timóteo diz que só existe um mediador. Esse mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, fala da humanidade de Jesus. Jesus, 100% homem, assumiu a fragilidade humana, por isso dependeu totalmente do Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui ainda mais alguma questão da kenosis. A palavra kenosis vem do grego, que significa esvaziamento. O autoesvaziamento de Jesus Cristo, ele ocorre quando ele se tornou homem e esvaziou das expressões externas da sua glória. Quando Jesus Cristo estava fazendo a sua oração ao Pai, em João 17, ele pede para que o Pai glorifique a ele com aquela glória que ele tinha quando estava com o Pai. Então Jesus traz a lembrança daquilo que ele tinha e daquilo que ele era no princípio. João vai dizer, no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então Jesus estava no princípio com Deus, e é essa lembrança que Jesus faz na sua oração ao Pai, é essa fala que Jesus usa quando vai pedir que o Pai glorifique com aquela glória que ele tinha, né, quando estava com ele. Então aconteceu a kenosis, o auto-esvaziamento. Ele mesmo se dispôs a se esvaziar por um propósito de redenção, arquitetado na eternidade, com toda a humanidade, ou para toda a humanidade. Então Jesus, ele abre mão dessas expressões externas da glória. Subsistindo na forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tornou-se homem e humilhou-se. Pois sendo ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ou seja, voluntariedade. Eu mesmo quero se esvaziar por esse propósito. Que propósito? Pelo propósito da redenção da humanidade. Jesus Cristo sabia o propósito pelo qual ele veio para a terra, se humanizou, ele sabia qual o propósito. Então ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Então nós vemos aí a questão, né, a questão da kenosis, né, a questão da kenosis, que é o autoesvaziamento. O próprio Jesus, ele se esvazia, né, se esvazia da sua glória na eternidade e toma a forma humana por um propósito de redenção, para assim ele morrer na cruz e aí trazer, né, o cumprimento do propósito da redenção. Então, veja o que é que João vai dizer, falando sobre a natureza humana de Jesus. 1 João, capítulo de número 4. Deixa eu conferir esse texto. Vamos ler esse texto. Esse texto aqui é bem interessante. A primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse Espírito é de Deus. Então, por que João traz essa ideia da humanidade de Jesus? Exatamente porque no tempo de João, quando ele escreve essa sua primeira epístola, a igreja estava sendo atacada pelo gnosticismo, que acreditava que Jesus não era humano, era um ser divino somente, porque Jesus não poderia se humanizar, porque a matéria é má, e aí não tinha como um ser divino entrar em uma matéria. Então a igreja era atacada por essa ideia, e João rebate dizendo, orienta a igreja dizendo que nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
Olha o 2. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas este espírito é do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e já agora está no mundo. Então observe que existia no tempo de João a atuação de uma doutrina herética dizendo que Jesus não era humano. Aquilo que eu falei para vocês, todo o debate que aconteceu nos concílios, na sua maioria, foi tratar a respeito de Jesus, das suas naturezas, ou divina ou humana, ou as duas. Então, quando João escreve isso aqui, ele está defendendo, está desmascarando o gnosticismo, trazendo realmente a verdadeira natureza de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus. Por quê? Jesus, para morrer, tem que ser humano. Por que divino? Porque o Deus que foi ofendido no Éden foi um ser divino. Por que humano? Porque o ofensor era humano. Para intermediar essa conciliação, ou trazer de volta essa união, precisava de um ser que tivesse a divindade e a humanidade. Então Jesus se predispõe a fazer isto. Glória a Deus. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo, defendendo a humanidade de Jesus, ele vai dizer a Timóteo que, vamos ler esse texto. Você que está assistindo aí, amanhã vai participar da escola bíblica, você pode ajudar o professor nesses argumentos que eu estou apresentando aqui esta noite. E se você for professor, você pode também usar esses argumentos para trazer explicação das duas naturezas de Jesus Cristo. Então observa aqui em primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo de número 2, capítulo 2, versículo de número 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Então, ao contrário do que muitos pensam, que Jesus só tinha a natureza humana quando estava na terra, é um engano. Jesus continua com a natureza humana. E João é bem claro quando vai dizer: e assim como ele é, o veremos. Por quê? Porque nós vamos ter um corpo semelhante ao dele, ou seja, o corpo glorificado que Jesus teve ao ressurgir dentre os mortos. Ali ele triunfou sobre a morte. Também nós vamos ter esse mesmo corpo glorificado. E assim como Jesus é, como quando João viu ele ressurreto, assim também seremos. Então nós veremos da forma que ele era quando ele ressurgiu e apareceu ali aos seus discípulos e aqueles 500 irmãos que havia naquela época, e aos seus discípulos também, e a seu irmão Tiago. Então, quero deixar esse breve comentário e estudo para você sobre a natureza, né? As duas naturezas de Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina, e dizer que esse tema, esse tema das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, foi palco de grandes debates, né? De concílios que houve na história da igreja, né? E foi essa discussão para resolver esse problema herético que estava querendo permear a igreja de Cristo naquele tempo. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família. Amanhã temos escola bíblica dominical. Se você na sua igreja tem escola bíblica dominical, participe amanhã, ajude com esse assunto, né, que eu abordei, que esse breve comentário que eu fiz sobre esse tema que é tão importante e tão relevante para a igreja entender essa questão da humanidade e divindade de Jesus. Então Deus abençoe, fica na paz do Senhor.